subserviência. Subserviência é quando você se humilha. Paulo Freire era humilde, nunca subserviente. Aliás, tanto não era subserviente que ficou 15 anos no exílio, não podendo voltar nem para o enterro da mãe dele. Ficou fora do Brasil de 1964 até 1979, em nome de uma ideia de que educação não é para domesticar as pessoas, mas é para humanizá-las. Que educação não serve para dominar, mas serve para libertar. E isso é política, isso é gestão pública. Tanto que quando ele foi secretário de Educação na cidade de São Paulo, durante 2 anos ele foi secretário. Nos 2 anos subsequentes do mandato que ele estava, eu fiquei como secretário, mas nos 2 anos em que o secretário implantou políticas na cidade de São Paulo dentro da área educacional, ele sem dúvida trouxe à tona exatamente essa reflexão. E por isso, Paulo Freire nos inspira no mês de setembro para pensar um pouco sobre política para não ser idiota. Esse é o tema da nossa reflexão. E não por acaso é um nome de um livro que eu escrevi um dia com um professor da Universidade de São Paulo. Eu sou da Universidade Católica de São Paulo, universidade na qual eu dou aula há 36 anos. E esse livro, chamado Política para não ser idiota, que é o título dessa palestra, é o título de um livro que Renato Janine Ribeiro e eu, a Thalia está aqui na tua mão, muito obrigado de trazê-lo, não combinamos, mas funciona. Renato Janine Ribeiro, que é professor da FAFILESH aqui, né, da FAFILESH, da filosofia, ele fez comigo um diálogo sobre política e idiotia. E este livro traz alguns conceitos que eu vou trabalhar hoje. E há algum tempo estava eu numa palestra na veterinária da Universidade de São Paulo, e a Elisa lá estava, né, e aí então lá nasceu um convite para que na noite de hoje pudéssemos pensar, né, sobre essa temática aqui na Universidade de São Paulo, dentro do prédio do CEPAM, junto com a ETEC, portanto, com um grupo de homens e mulheres que se dedica no dia a dia, mesmo que não queira, a política. Cada um e cada uma, em qualquer momento da vida, é sim um ente político. Não obrigatoriamente é partidário, porque partido, como eu disse, é uma questão pessoal. Há pessoas que têm, outras não têm, mas política você faz o tempo todo. Na comunidade, na família, no modo como se relaciona, no trânsito, no destino que você dá ao óleo de cozinha. Tudo isso é política. Porque política é tudo aquilo que afeta a vida da comunidade. E esse livro, Política para não ser idiota, ele tem esse título porque ele está apoiado numa ideia antiga e verdadeira, trazida para o Ocidente pelo mundo grego. Vocês sabem que os gregos são a fonte, né, original para nós ocidentais em relação à cultura no campo do poder público, no campo do direito, no campo da filosofia, no campo da ciência e uma parte até no campo da religião. E dentro desta lógica, os gregos tinham há 2.500 anos, tinha um conceito que era muito apropriado, especialmente na época e hoje mais ainda, para designar a pessoa que olhava só o próprio umbigo. No grego arcaico, há 2.500 anos, o nome que se dava à pessoa que olhava só o próprio umbigo, que não cuidava da vida da comunidade, que achava que a regra na vida é cada um por si, Deus por todos, a pessoa em grego era chamada de idiotes. Da onde vem a palavra idiota. Idiota muita gente confunde com tonto, mas a palavra idiota significa aquele que está preso dentro dele. Vocês sabem que esse prefixo no nosso idioma e em outros, id significa próprio, identidade, idiopatia, idiosincrasia, são termos que significam próprio. Por isso a palavra idiota ou idiotes, no caso do grego arcaico, era o nome que se dava à pessoa que ficava conformada dentro dela mesma. Eu vou dar uma imagem, fica mais claro se assim o fizermos. Quando você pega um copo e coloca água nesse copo, se você observar, à medida que eu coloco a água no copo, a água se conforma ao copo. A água está conformada ao copo, isto é, ela está presa dentro do copo, pela forma do copo. Idiota é a pessoa que fica presa dentro dela. É aquela de fato que acha, como eu disse, que a regra na vida é cada macaco no seu galho, cada um por si, Deus por todos. Isto é, a pessoa que é incapaz de ir além dela. Em outras palavras, que é incapaz de transbordar.
Transbordar. Quando você vai além da borda, você transborda. Fazer política de maneira decidida, deliberada, é quando você transborda. Fazer política de modo inconsciente, alienado, é quando alguém transborda por você. Agora, política se faz o tempo todo. E por que isso? Porque se os gregos chamavam a pessoa presa dentro dela mesma, chamavam de idiota, eles davam outro nome à pessoa que participava da vida da comunidade, que entendia o que era atividade pública, que achava essa pessoa que a regra na vida não era cada um por si, Deus por todos, mas isso sim, um por todos e todos por um. A essa pessoa que não ficava fechada em si, os gregos chamavam de político. Porque você sabe que a expressão polis em grego significa comunidade. Comunidade. Então, política é a pessoa que participava da vida da comunidade. Polis em grego é comunidade. Os latinos, que geraram o nosso idioma português, em vez de usar a palavra polis tão fortemente, passaram a usar a palavra civitatem, da onde veio a palavra cidade. Nós estamos na cidade universitária, na cidade de São Paulo, né? Portanto, quem vivia numa comunidade, em latim se dizia que ele estava numa civitate, da onde veio a palavra cidade e da onde veio a palavra cidadão e da onde veio a palavra cidadania. Aliás, uma das maluquices é gente que diz assim: eu não me meto em política, eu só lido com cidadania. Preciso estudar um pouco mais os conceitos e um pouco de etimologia. Isto é, de origem das palavras, para saber que política e cidadania significam exatamente a mesma coisa, só que uma em grego e outra em latim. E gente que diz que não se mete em política já se meteu. Aliás, porque há uma antiga e verdadeira frase que diz que os ausentes nunca têm razão. Os ausentes nunca têm razão. Colocar-se como neutro é ficar ao lado de quem está vencendo. Por isso, dizer eu não me meto já é uma forma de participação. Evidente? Por exemplo, eu estou organizando agora um movimento de São Paulo via Rádio CBN, porque eu sou comentarista da Rádio CBN, para quem ouve, é todo dia às 6h32 da manhã. Se você acorda cedo, entro às 6h32. Amanhã entro às 6 da manhã, porque amanhã é aniversário, a rádio vai inverter. Quem comenta vai apresentar e eu vou apresentar o jornal das 6 às 7 no lugar do Milton Jung, junto com a família Cidral. E olha que coisa, eu estou começando a fazer uma campanha na CBN, que é o seguinte: nós organizamos a partir de junho uma série de movimentos pelo país afora. Gente que saiu às ruas contra os patifes, sejam quais forem. E agora eu estou organizando um outro movimento, que é um movimento para a gente sair à rua contra as pessoas que votaram nos patifes que a gente teve que sair contra. Porque como nenhum patife está lá porque ele tomou o lugar, como nenhum canalha está onde está porque ele foi lá e ocupou, como ele só está lá porque algum outro canalha, ou inconsciente, ou alienado, ou idiota, ou colocou lá, a próxima passeata não é contra quem lá está, é contra quem colocou lá aquele que lá está. Porque ele me prejudica. Aquele que escolhe errado, aquele que acha que não vai participar, aquele que se coloca como neutro, me obriga a fazer passeata contra o canalha que ele pôs lá. E desse ponto de vista, alguns dos canalhas que puseram canalhas em alguns lugares saíram às ruas reivindicando contra os canalhas que eles mesmos escolheram. Não é que não deveriam fazê-lo, é que deveriam pensar um pouco sobre quem é o alvo de fato de algumas coisas no dia a dia, porque, de uma certa maneira, se você e eu lembramos, os gregos diziam algo que é decisivo. Havia um lema no mundo grego há 2.500 anos, a frase era: idiota é quem não participa da política. Idiota é quem não participa da política. Nós conseguimos inverter isso. E hoje, para nós, idiota é aquele que participa da política. Por isso que o livro se chama Política para não ser idiota. Política, repito, não é partido. Partido é um dos modos de fazer política. Você faz política o tempo todo, digo de novo, na família, na comunidade, no lazer, no modo como você torce para o teu time. Por exemplo, um torcedor que faz o que ontem foi feito contra o time do Corinthians, eu não sou corintiano, mas um time que foi derrotado ontem e teve que jogar numa outra cidade e vai ter que fazê-lo de novo porque alguém jogou algo no campo ontem
De novo, mais uma pessoa tirou uma garrafa plástica num bandeirinha. Mais uma vez o time, olha, a ação de um indivíduo afeta a comunidade. Pode ser uma mera manifestação como essa tola, que é fazer com que o seu time perca o mando de jogo. De novo. Portanto, cria uma imagem, vale na família, vale na religião, vale na escola, vale no destino que você dá, como eu disse antes, ao óleo de cozinha. Você, nesse final de semana, domingão, estava em casa, resolveu, para fazer o almoço, fritar pastel. Fritou pastel, o óleo sobrou, o que você fez com o óleo? O destino do óleo é uma atitude política. Você pode tomar duas atitudes no mínimo. A primeira, pega aquele óleo que sobrou e guarda, e depois o descarta onde ele for, de fato, descartável como aproveitamento. Outra atitude política, que algumas pessoas fazem, despejam no ralo na pia. Como óleo e água não se misturam, essa forma de óleo de fritura vai para a caixa de coleta, vai para a estrutura de esgoto e captação, trava a passagem de coisas e depois, quando tem enchente em janeiro, o que eu tenho com isso? Nada, imagina, não fui eu que fiz isso. Não fui eu, não joguei lixo no córrego, não joguei nada. Colocou óleo. Você analisa a política, até eu falava isso outro dia na CBN, quando você olha uma casca de banana. Pense comigo. Estou eu andando aqui na porta do CETEC e vejo uma casca de banana no chão. Tem 3 questões políticas envolvidas ali. 3. Quem jogou? Jogou por quê? Quem passou, viu a casca e não descartou? Não descartou por quê? Quem, ao passar, viu a casca, tirou dali e pôs no lixo para ninguém se machucar, descartou por quê? Tem 3 ações na comunidade ali. O que joga a casca, o que finge que ela não está lá, e aquele que, ao vê-la, decide retirá-la. Isso é política. Casca de banana e movimentos sociais, diria a professora Ana Cláudia. Já imaginou? É isso? Já parece pouco, sem supor isso, mas há uma coisa marcante dentro disso. De uma casca de banana, dentro do modo como você se comporta no ônibus. Quer ver exemplo? Eu estava vindo agora da região central, onde eu tenho escritório onde moro, para a Universidade de São Paulo. Estava garoando na região. E eu, ao passar próximo à Avenida Paulista, os ônibus estavam lotados. Ali eu não estava de ônibus, mas eu me lembrei, né, de uma atitude política que eu, há mais ou menos uns 30 anos, quando eu só me movimentava exclusivamente de ônibus para lá e para cá, eu nunca esqueço, numa tarde de segunda-feira como hoje, a Avenida Paulista travada o trânsito, chuva forte do lado de fora, o ônibus lotado, eu em pé, 45 minutos parado, pendurado ali, as janelas do ônibus fechadas por causa da chuva, aquele suor danado dentro, todo mundo tinha trabalhado o dia inteiro, não há braço que se abaixe naquela circunstância. Eu estava ali. Você tem 2 pensamentos possíveis naquela hora. O primeiro é: eu preciso trabalhar, ganhar dinheiro e sumir disso aqui. A hora que eu puder, eu vou juntar uma grana, vou comprar um carro, nunca mais vou pegar um busão lotado. Essa é uma atitude política. Tem outra atitude política. Isso não pode acontecer com ninguém. A gente tem que se organizar e impedir que pessoas fiquem, depois de um dia inteiro de trabalho, amassadas dentro de um veículo, sem respirar, sem comer, pressionadas. A saída, a primeira, é individual. A segunda, a saída coletiva. Ambas são atitudes políticas. Ambas. A decisão por uma ou por outra está conectada ao modo como cada um de nós, como gestor ou não, se relaciona com a vida pública. Desse ponto de vista, política, para não ser idiota, significa que você e eu temos de ficar atentas e atentos a algo especial. Você e eu fazemos política mesmo que a gente não queira. Você faz política na escola. Quem é professor ou professora aqui sabe disso? Por exemplo, se vocês imaginam, até a tarefa escolar é marcada por determinado tipo de padrão político. Eu fui alfabetizado numa cartilha, que algumas pessoas aqui foram também, chamada Caminho Suave. Isso, várias pessoas aqui. Imagine, ela foi usada e ainda é
e ela é uma boa cartilha, mas como qualquer livro, não é bom sempre em qualquer lugar para qualquer pessoa. A professora que escreveu a cartilha, que já faleceu em 2004, a professora Branca Alves de Lima, ela fez a cartilha do modo como ela imagina que devesse ser. Pois bem, não havia um afrodescendente na minha cartilha. Ninguém que não fosse branco. Como eu sou europeu de ascendência, a cartilha não era estranha para mim. Mas para uma parte das pessoas aqui nesse auditório, uma cartilha que não tivesse ninguém que tivesse ascendência africana, de pele negra ou preta, para ser direto, era estranho. Isso é política. Meu filho mais novo, Pedro, que é jornalista, uma das avós dele é afrodescendente, e ele herdou dela o formato do nariz e um pouco do jeito do cabelo. Primeiro dia que ele voltou da escola, quando criança, chegou para mim e falou assim: pai, o que é cabelo ruim? Eu falei: filho, não tem cabelo ruim, tem cabelo de todo tipo. Tem gente com cabelo, tem gente com pouco cabelo, tem gente com muito cabelo, tem gente sem cabelo algum, tem gente com cabelo enrolado, outros com cabelo liso. Eu até falei: Deus é inteligente, se cabelo fosse importante, estava do lado de dentro da cabeça, não do lado de fora. Aí ele disse: e não nasceria num sovaco. É que foi o meu primo depois naquela idade. Vocês imaginam? Ele sossegou um pouco e falou: mas eles disseram que eu tenho cabelo ruim. Eu falei: não, filho, senta aqui. Vou te explicar uma coisa que você não vai entender direito agora, mas você vai entender daqui a alguns anos. Nós somos seres, nós humanos, somos animais que viemos na evolução da espécie. Essa espécie nasceu e evoluiu a partir da África. Nós viemos todas e todos, como nossos ascendentes, do sul da África. Essa região do sul da África, onde nós nascemos há 3 milhões de anos, como possibilidade, nós tínhamos um ascendente que vivia nas árvores e teve que descer. Ao viver na savana, isto é, num lugar com vegetação baixa e poucas árvores, nós ficamos, primeiro, expostos ao sol. Essa espécie, que é a nossa, só sobreviveu. Isto é, nós não desaparecemos como espécie por uma razão, porque os nossos ancestrais mais antigos tinham algo que é um cabelo igual ao teu. Isto é, o cabelo enrolado. Porque num lugar de alta insolação, como é o caso do sul da África, a única maneira de o cérebro não sofrer com aquele nível de radiação solar seria, como era mesmo, uma camada de 5 centímetros de cabelo enrolado. Isto é, de cabelo aerado, para usar uma expressão da ciência. O cabelo aerado de 5 centímetros fazia circular ar entre o Sol e a caixa craniana. À medida que os humanos se deslocaram para a Europa, esse tipo de cabelo faria mal numa região fria, porque aí dentro do ar, isto é, dentro do cabelo enrolado, ficaria ar frio, e isso geraria um desequilíbrio de temperatura. Por isso, pense comigo, nós só sobrevivemos como espécie porque nossos primeiros ancestrais tinham cabelo enrolado, e esse cabelo enrolado criava uma camada de ar que refrigerava esta área e permitia o nosso desenvolvimento craniano. Isso que é uma vantagem da espécie foi transformado em desvantagem. Isto é, isso que deveria ser exaltado, trabalhado, contado como sendo uma vantagem evolutiva, é tratado de outro modo. Falei: filho, o cabelo enrolado, ele é uma vantagem. Claro que agora você não precisa dele do mesmo modo que há outros modos de ser. Os tupis, com a nação tupi, dá o nome ao cabelo enrolado, porque de maneira geral, como população indígena brasileira, tem o cabelo liso. E os que tinham enrolado, que são aqueles que tiveram ascendência vindo de outros lugares, eles chamavam o cabelo de pichain, porque pichain no idioma tupi significa exatamente enrolado. A palavra pichain significa enrolado no idioma tupi. Desse ponto de vista, é política sim que na minha cartilha não tivesse ninguém com cabelo enrolado. Isto é, as pessoas eram todas elas indo-europeias. Você diz: ué, mas será que a Branca Alves de Lima, a autora da cartilha, pensou nisso? De maneira alguma. Ela, de maneira alguma, foi, digamos, mal intencionada. Em que ela pensou: vou fazer uma cartilha em que só tem a gente branca. Não, ela representou no texto o que se entendia como sendo, qual é a palavra que se usa? Normal. Cuidado com o conceito de normal. Durante décadas no Brasil, uma multinacional poderosa, que não fica longe de vocês, fazia uma propaganda dizendo assim: use o curativo X porque ele é cor da pele. Cor da pele de quem? Numa sociedade multiétnica. Numa sociedade em que a pele é de várias cores, o curativo é a cor da pele de quem?
a propaganda que era política, não era partidária, mas era uma ação na comunidade, sugeria que ter a pele normal era tê-la da cor do curativo. Isso é política. Porque quem não tem a pele daquela cor se sentiria fora do padrão. Já foi comprar meia cor da pele? Já foi comprar shampoo? Tem shampoo com cabelos secos, cabelos oleosos e cabelos normais. Aproveitando que nós estamos diante do Instituto de Química da USP, alguém me explica, do ponto de vista científico, o que é um cabelo normal? O que é um cabelo normal na natureza? É o que não é seco, como dos afrodescendentes, nem oleoso, como dos índios e asiáticos? É o cabelo enrolado ou é o cabelo dos europeus? O que é um cabelo normal? É interessante essa questão. Que a gente vai passando, é política. Na minha cartilha, lá pelas tantas, tinha a figura da família. Quem de Dona Camila Soares se lembra? No segundo volume, a imagem da família era o pai sentado numa poltrona lendo um jornal. Atrás, em pé, a mãe com uma avental, uma bandeja e um café em cima. Isto é, homens leem, mulheres servem. Isso é política. Aliás, você diz, está vendo? É um absurdo, mas é uma cartilha dos anos 1950 para cá. Bom, o jornal Estado de São Paulo, que é um dos melhores jornais do mundo, ainda traz no final de semana uma coisa inacreditável chamada suplemento feminino. Qual que é a suposição? Que jornal é coisa de homem e no final de semana mulheres têm direito a alguma coisa. Então tem um suplemento feminino. Aí chega no sábado à tarde ou domingo, o jornal Estado de São Paulo desse tamanho, o marido tira o suplemento feminino, quase com uma pista, vai embora. Sai com política, economia, literatura, debaixo do braço, e para ela fica coisa de mulher. Como cuidar de criança rebelde, como tirar mancha de ferrugem, né? como agarrar teu homem pelo estômago. Ó, que coisa, quem diria? Política. A propaganda é política, o modo como se faz anúncio de cerveja, em que boa parte delas vincula a mulher a um objeto de consumo. A mulher é gostosa como uma cerveja, e ela é descartável como uma cerveja one way. Ela é devassa. Parece pouco? Trabalha-se com um imaginário altamente político. A ideia de cerveja, prazer, devassidão. Eu, Cortella, não sou avesso ao consumo de cerveja, vez ou outra aprecio e jamais tomo uma cerveja que faça propaganda colocando mulher como objeto de consumo. Ou a propaganda de um carro da indústria automobilística em que ela faz o seguinte, olha que coisa interessante, já viram esse tipo de propaganda? A criança não quer que o pai ou a mãe vá buscá-la na escola, por causa do carro que ele tem. Pai não quer pagar o mico. Aí aparece no final da propaganda a criança feliz da vida no carro, que está sendo anunciado, em que ela vai e aceita que o pai. O horror, o nojo, isto é, a humilhação de dizer assim, se você não tem esse carro, você não vale. Isso é política. É política quando na escola, por exemplo, numa sexta-feira, como aconteceu agora, nessa que passou, um professor ou uma professora como eu, no ensino fundamental, passa para as crianças uma tarefa para casa, sem pensar. Que é assim, ó. Pergunte ao teu pai como era a cidade quando ele nasceu. Só, ponto. Esquecendo uma coisa inacreditável, que uma parcela grande das nossas crianças não mora com o pai. Que ela vive numa casa em que, dependendo de onde ela está, dentro da cidade, são 3 ou 4 irmãos e pais diferentes. Que o pai é ausente ou inexistente. Como é que ela faz a tarefa? Não faz. Primeiro que ela fala para a mãe, eu preciso falar com meu pai. Para fazer a tarefa, a professora mandou. A professora mandou de maneira impensada, porque ela supôs uma criança normal, que não existe daquele modo. Porque o normal pode ser hoje, se você entender o normal como comum, pode ser essa criança que não conhece os pais. Ou o pai. Olha só, preciso falar com meu pai. Ela diz, você não vai falar com ele, com ele, não sei o quê, não sei o quê. Bom, acontece. O que a criança... E a criança que não tem pai, que não conhece, o que ela faz? Qual é o resultado na segunda-feira, hoje? Ela não vai para a escola. Porque ela não fez a tarefa. Se ela for, a professora vai dar uma bronca. Então não vai, ela tem vergonha.
Você tinha vergonha quando você não fazia tarefa, você só ficou sem vergonha mais tarde. Mas você tinha vergonha quando você não podia entregar uma tarefa. Depois você chegou no ensino médio, no técnico, né? Aí você foi perdendo um pouco, mas você tinha. Né? Olha só. Ela vai, não vai. Ou se ela vai, o que ela faz? Ela se sente culpada de não fazer a tarefa. E aí ela se senta lá no fundo da sala. E a professora, ou o professor como eu, começa a aula, com a nossa imensa capacidade persecutória. Você começa a aula, vira assim: você! Leia a sua tarefa. Ela fala: eu não fiz, professor. Quê? Eu não fiz a tarefa. Fala alto, tá com vergonha? Eu não fiz a tarefa. Vagabunda, eu já falei, você não vai ser ninguém na vida. Nada você vai ser. Sabe o que você vai ser na vida? Você não vai ser ninguém, você vai ser empregada doméstica, que é o que a mãe da menina é. E a frase que ela ouviu é: você não vai ser ninguém na vida. Isso é política. Isso é política pública, você diz, claro, só não é como ela é definida dentro do conceito clássico, mas é política que interfere na vida da comunidade. O modo como eu me relaciono com as pessoas, o modo como a gente se conduz, o modo como se olha o sotaque que não é como o nosso. Eu trabalhei 3 anos no Rio Grande do Norte, 3 anos, ajudando a fazer uma cartilha de alfabetização que é usada lá até hoje, chamada Raízes. E normalmente as cartilhas eram feitas no sul ou sudeste e levadas para o nordeste. E essa ela foi feita lá com professoras de lá. Só eu era de fora. Então tinha professor de Caicó, Mossoró, Paulo dos Ferros, Ceará Mirim, João Câmara, só eu que era de fora. Numa tarde de sábado nós estávamos merendando, como eles chamam lá. Aqui se chama de coffee break. Nós estávamos lá merendando. E no meio da merenda eu virei para as professoras e falei assim: olha, eu gosto demais de trabalhar com vocês, demais, mas sabe uma coisa que eu acho uma delícia? Elas falaram: não, o que é? Eu falei: é o sotaque de vocês. Elas falaram: que sotaque? A gente não tem sotaque, é você que tem sotaque. Leonardo Boff, grande teólogo catarinense, costuma dizer, e é verdade, um ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Um ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Portanto, uma política tem que levar em conta, e uma gestão pública mais ainda, a diversidade de pontos de vista para poder, minimamente, cumprir aquilo que é a sua capacidade de eficácia e eficiência na ação, especialmente na gestão. Já imaginou? Volto eu à cartilha. Eu nasci em Londrina, no norte do Paraná, região agrícola. Moro em São Paulo há 45 anos. Sou o que se chama de VIP, que é vindo do interior do Paraná. Quem é daquela região, como eu, chamava de pé vermelho, por causa da cor da terra da região, né, a cor que ficava na nossa perna, no nosso pé. Pois bem, fui alfabetizado na Caminho Suave. Na Caminho Suave havia uma questão: Eva via uvas. E eu, Portela, também via uvas, porque a minha região era agrícola. Portanto, uva não era uma coisa estranha para mim. A questão, olha só, a questão é que a mesma cartilha, em nome da igualdade e de uma gestão pública torta, era usada em Caicó, no sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte. Uma região onde a ideia de uva seria absolutamente abstrata. Naquele lugar, atenção aqui para mim, naquele lugar havia um menino, da mesma idade que eu, 6 para 7 anos de idade, chamado Cícero. Em Caicó, no sertão do Seridó, em 1960, em Londrina, na minha cartilha, Eva via uvas. E na cartilha do Cícero, que era a mesma, Eva também via uvas. Só que Cícero não via uvas, porque a uva era abstrata para ele. Resultado, ele não foi alfabetizado. Não precisava ser uva. Fizeram ele fazer de novo o primeiro ano. E Cícero continuou não vendo uvas na cartilha em que Eva as via. Portanto, uva não fazia sentido para o Cícero. Sabe qual foi a consequência? Ele foi reprovado pela segunda vez. E qual foi a grande saída pedagógica da política pública? Fazê-lo fazer pela terceira vez, com a mesma cartilha, com a mesma Eva vendo as uvas que ele não via. Qual foi a saída? Ele foi reprovado outra vez. Na terceira vez que ele foi reprovado, o pai tirou ele da escola e falou: esse meu filho não dá, pois tudo vai trabalhar no braço. Ou ele mesmo saiu com a condição que era burro,
E a professora falava para ele: você é burro, menino. Sabe qual é a consequência? Não precisava ser caminho suave, que era uma ótima cartilha, mas como qualquer livro, atenção, não é bom para qualquer pessoa em qualquer lugar, em qualquer momento. Podia ser uma cartilha que era muito boa, de uma professora chamada Cartilha da Sodré, professora Sodré, que algumas pessoas aqui do interior de São Paulo foram alfabetizadas dela. Na Cartilha da Sodré, quando se ia ensinar encontro consonantal, é uma coisa difícil de criança aprender, encontro consonantal, para ensinar o encontro da consoante D com a consoante R, a palavra e o desenho para a criança aprender era dromedário. Que é uma coisa do nosso cotidiano. Você está sentado aqui, você tem desculpa, e ainda passa, né? Passa o dromedário para todo lado. O Ricardo até providenciar alguns para o intervalo. Para ensinar o dígrafo LH, que parece encontro consonantal e não é, estrangeiro dá pulo dessa altura para aprender, o dígrafo LH, a palavra e o desenho para a criança aprender era lhama. Elas descem dos anos e vêm caminhar. Atenção que eu vou dizer agora. Eu, Cortella, filho de pais alfabetizados, meu pai bancário, minha mãe professora, família de classe média, que viajava, ia ao cinema, comprava jornal. Podia nunca na vida ter encontrado uva, lhama ou dromedário. Não tem importância. Eu tinha outras fontes onde eu podia beber o conhecimento. Até sentado à noite, ouvindo meus pais conversarem com os amigos. Porque os amigos também escolarizados, isso foi criando um caldo de formação. E o Cícero? No sertão do Seridó, em 1960, com um pai com analfabeta, sem poder viajar, sem nada. O que ele ia fazer com uva, lhama, dromedário? Nada. Sabe qual é o resultado? Agora, olho eu daqui onde eu estou, aqui dentro da ETEC, e de repente vejo lá no fundo o Cícero, ele mesmo, com a mesma idade que eu, 60 anos de idade, e eu vejo lá com uma vassoura na mão de cabeça baixa. Aí eu falo assim: ô, senta aqui, nós estamos falando de cidadania, de política, de idiotice, de decência, vem cá, senta aqui, senta bem daqui, senta aqui com a gente, vem. Provavelmente ele de cabeça baixa falou: senhor, obrigado, isso não é para mim não, isso é para gente como vocês. Eu sou burro, eu fui à escola, não aprendi nada, eu só sirvo para trabalhar com a mão. Meu pai dizia isso. Então o senhor faz favor para mim, na hora que o senhor terminar a sua aula às 8h30, o senhor me chama que eu venho varrer aqui a sala, aqui, se eu sei fazer direito. Tem milhares de Cíceros pelo país afora. Milhares. Uma parte deles foi criada por governos patifes. Outros por classes médias acovardadas. Outros por elites predatórias. Mas uma parte nós criamos por nossa conta. De dois modos: por omissão ou por uma ação tola. Não precisa de governo, de elite, de neoliberalismo, de capitalismo internacional. Também ajuda, mas não precisa. Sabe o que precisa? Omissão, esquecimento, política frágil, cumplicidade. Olha só. Nesse sentido, interessante. Quero aproveitar nesses teus 20 minutos de desespero antes de chegarmos às 20 horas para pensar uma coisa. Saíram na semana passada, no final da semana, os novos dados do PNAD, do nosso modo de pesquisa de amostra domiciliar. Aumentou o analfabetismo adulto. Que coisa maluca. A sexta economia mais poderosa do planeta tem uma população, hoje, de 13 milhões de pessoas que não lê o lema da própria bandeira. Uma bandeira que está escrito ordem e progresso. Interessante pensar o que é ordem e o que é progresso. 13 milhões de pessoas que não leem o lema da própria bandeira. O único país do Ocidente que tem uma inscrição alfabética na bandeira. 13 milhões de pessoas não leem. A população do Uruguai é de 3 milhões de pessoas. Nós temos 13 milhões de homens e mulheres com mais de 15 anos de idade que não leem o lema da própria bandeira. Um país em que o analfabetismo adulto é uma violência, o analfabetismo é entendido como xingamento. Ser um analfabeto
como se alguém o fosse porque eu desejo. Já imaginou? Isso é política. Xingar alguém de analfabeto, usar o analfabeto como xingamento, é uma ação política. Olha só, 13 milhões, não tem nem o lema da própria bandeira. Onde estão alguns desses? Na tua casa ou na minha? Se bobear, trabalha lá. É faxineira, às vezes ajuda a cuidar dos nossos filhos, é empregada doméstica. Aliás, no país, na hora que se fala em regulamentar o trabalho servil doméstico, aí o povo dá pulo dessa altura. Como há 150 anos, como se começou a discutir, há 150 anos, a abolição formal da escravatura, se você olhar os discursos no Senado, os artigos nos jornais, sabe qual era a frase principal? Vai acabar com a economia, o país vai quebrar, não pode terminar. Agora, a sexta economia mais rica do planeta tenta regulamentar no século XXI o trabalho servil doméstico, sem carteira assinada, ou com carteira, mas sem horário, ou com horário sem direitos, ou com direitos sem. No final do século XX, começo do XXI. Você não avalia um país só pelas coisas que a gente tem, como bens materiais. Você avalia a qualidade de um país também pelas coisas que a gente não tem. Atenção, nosso país, saiu agora a pesquisa do PNAD, nós somos um dos 3 países do mundo, 3, com mais aparelhos digitais. Existem mais celulares no Brasil do que a população brasileira. Nós somos um dos 3 que mais tem TV de LCD. Nós somos um país que consome em alto nível tecnologia digital. Mas atenção no dado que eu vou dar agora. Nós somos o país de número 30 em propriedade de máquina de lavar louça. Um indicador em qualquer país sobre riqueza é máquina de lavar louça. Nós somos o país de número 30. Por quê? A gente tem que ir lá. Tem que ir lá. Bom, tem um nome, quem lava? Mulher. Em algumas famílias é mulher. O nome da lavadora chama mulher. Certo? Ou irmã, em outras famílias. Ou tia solteira, em outras famílias. Ou avó, em outras famílias. Em outros lugares chama empregada. Em outros países tem outros nomes, que é o nome da marca. 30º país em consumo de máquina de lavar louça. Porque tem imagem. E agora começou a discussão sobre regulamentar o trabalho servil doméstico. Ele deixar de ser servil, pulo dessa altura. Não vai ter jeito. Eu não vou. Como é que eu faço? Pois bem, como é que os outros países resolveram? Resolveram isso no século XIX. Se você imaginar, países vizinhos da nossa resolveram essa questão na metade do século XX, com regulamentação, com salário adicional, com hora extra, com tudo que você tem. Nós habituamos uma coisa, formamos uma família em que o pai e a mãe tomaram uma decisão política, vamos poupar os filhos do esforço. Então o filho não precisa ajudar a arrumar cama, nem sempre precisa ajudar a lavar louça. Opa! Vai criando uma lógica de crescer sem esforço. Aí quando o menino tem 16 anos, que o pai diz assim, ó, você vai fazer vestibulinho, vai entrar na ITEC. Ah, não. Vai fazer curso técnico, imagina. Eu quero uma coisa mais moleza, pai. Quero fazer filosofia, eu vou para Portel. Não quero trabalhar, não. Certo? Ó. E aí você começa a ouvir uma coisa inacreditável, que é uma geração que cresce em várias camadas sociais sem a ideia de esforço. Não estou falando de sofrimento, estou falando de esforço. Como ele tem ídolos que, de repente, aos 17 anos nada é, aos 20 já estão de carro importado, abraçado com as gurias. Ele acha que tudo é assim. E não é. Tem gente que fala coisa pior. Fala assim, eu não quero fazer faculdade, não. Por quê? Ah, Bill Gates não fez faculdade, Steve Jobs não terminou a faculdade, Mark Zuckerberg, que criou o Facebook, não terminou a faculdade. E eu conto isso para o pai que fala isso, sempre uma coisa seguinte, se teu filho fala isso, você chama ele no canto e fala assim, vem cá. Mark Zuckerberg não terminou mesmo a universidade, ele largou. Mas sabe qual universidade ele largou? Harvard! Mas tem que falar na orelha dele, tem aula. Harvard, ele não largou uma unisquina qualquer, ele largou Harvard. Bill Gates não terminou a universidade, é verdade. Ele largou Harvard. No 3º ano de Direito e de Matemática, ele fazia 2 graduações. E quando ele fez o Enem norte-americano, que é o SAT, o teste deles, que tem 1.600 pontos como máximo, Bill Gates aos 17 anos fez 1.590. Ele é uma das 5 pessoas da história que chegou nesse nível.
Isto é, ele já estudava, era esforçado. Ele largou porque ele não precisava mais, mas ele já estava bom para aquilo. Daí você tem que chamar teu filho, se ele falar isso, fala, vem cá, filho, vai fazer com você um acordo. Tá? Não precisa terminar a faculdade, papai concorda. Primeiro você entra em Harvard, depois você larga. Claro. Eu acabei de lançar 2 livros, com as colunas da Rádio CBN. Porque a coluna chama Academia CBN e eu começo a coluna dizendo, pensar bem nos faz bem. Ah, e uma delas fala exatamente isso que eu falei agora. E saíram 2 livros agora com todas as colunas, 260 colunas, 130 em cada um, e uma trata exatamente desse tema, que é a ideia da necessidade de fazer esforço. Por isso volto eu. Um pai e uma mãe, por exemplo, que admite o enfraquecimento. A ideia de um filho que é possessivo, isso é política. Quer ver um exemplo de política? Há uns 2 anos eu estava voltando de Belo Horizonte, cidade a qual eu vou quase toda semana, porque eu sou professor da Fundação Dom Cabral lá, e eu saí no aeroporto de Congonhas, naquela área de desembarque onde tem carrinho de bagagem, e fui pegar um carrinho. Quando eu estava pegando o carrinho, ao meu lado provavelmente tinha um pai com um menino de uns 10, 12 anos, que também estava pegando o carrinho, o pai. O pai puxou o carrinho, eu puxei o outro, o menino virou e falou, "Senhor não quer esse carrinho?" Eu fiquei olhando, foi coisa estranha. O pai falou, mas esse carrinho é igual aos outros. O menino falou, eu não quero esse carrinho. Eu falei, vou parar aqui, que isso aqui dá um livro novo. Aí o pai falou, mas esse carrinho é igual a todos os outros. O menino falou, eu não quero esse carrinho. O pai guardou o carrinho que estava pegando e puxou o que o menino queria. Eu falei, meu Deus do céu, esse menino com 12 anos já está se formando como terrorista dentro de casa. Ele amedronta a família dele. Provavelmente ele decide qual carrinho de bagagem, ele vai decidir qual é o programa que vai se assistir na TV, senão ele não deixa ninguém assistir. Ele vai decidir onde você vai almoçar, qual é a música que você vai ouvir no rádio, desconcertando tempos e modos de convivência. Esse menino ao crescer vai virar black bloc. Isto é, vai confundir democracia com ausência de ordem. E democracia é ausência de coerção, e não ausência de ordem. Parte dos movimentos que aconteceram a partir de junho perderam fôlego por causa dos democracidas, não por causa dos democratas. Porque uma parte das pessoas que tinha saído num movimento inédito, que saiu, acabou se assustando com o nível de gratuidade de violência, e é claro que se retirou do circuito. Aí diz assim, não, mas eu sou black bloc porque eu sou anarquista. Então estude bem anarquismo para entender uma coisa. A lógica do anarquismo não é ausência de ordem, é ausência de coerção sobre as pessoas. Isto é, não seja meu dono, eu decido quem é que vai comigo fazer o que tem que fazer, que é o princípio básico da democracia. Ah, mas a gente tem que sair por aí, né, destruindo. A Mahatma Gandhi dizia olho por olho e acabamos todos cegos. Olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. Isso é política. Por que eu estou dizendo isso e quero aproveitar esses teus 10 minutos antes das 20 horas para pensar um pouco isso? Você faz política na família, na escola, você faz política na religião. Você faz política no modo como se relaciona com aquele que chama de irmão. Você faz política no grupo de amigos, você faz política no modo como se conduz na vida coletiva. Por exemplo, tem gente que fala em ética, diz que horror, hein? Já viu coisa horrorosa. Mas essa pessoa, ela compra produto pirata. Porque não paga imposto. Diz, mas se eu não fizer isso, eu não posso comprar. Bom, esse é argumento do bandido em relação a qualquer coisa. E vale para tudo. Se eu não assaltar, não levo. Ok. Certo? Não, mas tem que comprar produto pirata. Que vem da China. Que paga imposto lá, tira emprego aqui, não paga tributo aqui, e junto no container vem droga e arma. E quando o bandido põe a arma na cabeça de um menino boliviano de 5 anos e dispara, o cara que compra produto pirata acha que não tem nada a ver com aquilo. Que não foi ele que puxou o gatilho. Não, ele só entrou numa cadeia conectada de situações que podem levar aquilo, que é o tráfico de arma. Claro. O cara acha que ele não tem nada a ver com o Bop subindo o morro. E quando ele assiste Tropa de Elite, ele acha até que precisa mesmo fazer aquilo, colocar o cara no saco plástico. Mas ele esquece que só está colocado ali um pedaço do saco plástico. Não é à toa que uma das personagens, que é exatamente
né, um policial negro, ele parte para cima dos colegas da universidade. Você tá louco, moleque. Você tá achando que a maconhazinha que você consome não faz nenhum tipo de efeito no conjunto da sociedade, que é só uma coisa tua, que é só para tua diversão. Você está montado numa cadeia de lógicas que vai se conectando na ilegalidade, no tráfico, na violência, na exploração. Olha só. Política, quando você aos 40 anos de idade tem carteira de estudante, que o centro acadêmico arrumou para você pagar a minha entrada, que é a evasão fiscal e a falsidade ideológica, se você não é estudante. Olha que coisa. Política, quando você vai ao dentista, o dentista fala assim, com recibo ou sem recibo? Isso é política. Tanto a pergunta dele quanto a tua resposta, qualquer que seja ela. Política, porque afeta a vida da comunidade quando você escolhe, quando você vai ao governante, quando você, por exemplo, aufere, como é o nosso caso, recurso público na área de educação, seja numa universidade como a USP, seja dentro da Paula Souza, seja numa escola técnica, e malversa o recurso, isto é, desperdiça, não se dedica, não faz com que haja retorno daquilo que se obteve. Isso é política. Política de vários modos. Quer ver outra política? A pessoa acha um nojo que lá no Rio de Janeiro, quando a polícia está subindo o morro, o bandido vai e solta rojão para alertar da chegada da viatura. Mas ele não acha estranho que quando ele está numa estrada, no final de semana, ele vê uma viatura da polícia rodoviária e começa a dar sinal de luz para todo mundo que vem na outra direção. Isso que ele faz é fraternidade, é solidariedade, é comunidade, é ajuda comunitária. Cuidado com o cinismo. Cuidado com o cinismo. Cuidado você e eu para não imaginar que a gente faz política só na atividade partidária, que é um dos modos de fazer. Há pessoas aqui que têm militância, outros já tiveram, outros terão. Há pessoas que não têm, não querem, não terão, mas faz política do mesmo jeito. Na maneira como escolhe, na dedicação que tem ao estudo, no tipo de trabalho legislativo que fará, seja como consultor, assessor, apoiador, naquilo que terá dentro da atividade de gestão. Eu, Cortella, secretário de Educação que fui da cidade de São Paulo, eu não fazia só política por conta das políticas públicas, fazia política no modo de relacionamento, na escolha de conteúdo, no modo de escolha dos diretores ou diretoras das escolas, ou do contato que tinha com a população, no destino que dava a merenda, no dinheiro público. Eu conto uma coisa num dos livros que eu ia retomar aqui. Mal nós assumimos, Paulo Freire com a equipe, eu fazia parte da equipe do Paulo Freire, alguns professores da USP também, né? A professora Lisete Arelaro, que hoje é a diretora da Faculdade de Educação da USP, o professor Moacir Gadotti, que é aqui da USP, e outros. Nós tínhamos que tomar conta na época, além de toda a escola de São Paulo, do município, tínhamos que tomar conta também da merenda. Na época a merenda não ficava na área de abastecimento, ficava dentro da educação. E eu passei o primeiro ano do governo cuidando de frango, limão, papel higiênico. Né? Portanto, tive que aprender a fazer isso. E a primeira coisa que a gente fez foi questão de gestão pública. Na hora de nomear quem ia cuidar do almoxarifado da prefeitura, a prefeitura de São Paulo comprava na área de educação 15 mil itens por mês. Porque era 1 milhão de alunos em 700 escolas com 60 mil funcionários. É uma máquina de perda possível e de ganho. Quem que a gente nomeou para tomar conta do almoxarifado, que ficava na época perto do aeroporto de Congonhas? 2 diretoras de escola de educação infantil. Sabe aquelas professorinhas que dentro da escola arruma até quadro quando passa, está passando o quadro, está meio torto, ela dá uma ajeitada, a mesa não está no lugar, ela vai dar uma puxadinha de leve. Sabe a professora psicopata? Isto é, obsessiva. Ótimo! Bom para cuidar do patrimônio público. Primeira semana que elas estavam lá, chegou uma coisa: papel de entrega, carretona imensa de papel higiênico. Você tem que fornecer na gestão pública numa cidade como São Paulo papel higiênico para 1 milhão de pessoas por dia. Todo dia tem que ter papel higiênico fornecido para 1 milhão de pessoas na rede municipal. Você já imaginou o que é fornecer isso? E se faltar o papel higiênico, a encrenca é imensa, porque ela vai em cadeia.
Nós tínhamos, inclusive, que estabelecer uma fórmula de cálculo para saber quanto comprar de papel higiênico. Fizemos um estudo, chegamos a 70 centímetros diários para a menina, 50 centímetros para o menino, para você poder comprar. Tem que planejar. Primeira vez chegou um carretão daquele lotado de pacotão de rolo de papel higiênico. O que as duas psicopatas fizeram? Isso é que é amor ao dinheiro público. Entraram lá dentro do caminhão, puxaram um pacote. Olharam um dos rolos, estava escrito média 41 metros. Desrolaram o rolo inteiro e mediram. 37. Pegaram outro rolo, mediram 35. Outro rolo, 39. Devolveram a carreta inteira. A indústria ficou uma arara, porque ninguém fazia isso. O que ela fez? Mandou outra carreta no dia seguinte, claro. Elas entraram dentro do caminhão, escolheram um pacote aleatoriamente, média 41 metros, mediram 38, 37, 39, devolveram outra vez. Vocês imaginem, num lugar que compra 1 milhão de pessoas diariamente o papel higiênico para eles, cada 3 metros a menos num rolo, num pacote com 40 rolos, o furto do dinheiro público é inacreditável. Nessa hora, parece maluquice, mas medir papel higiênico também é um ato político. Destiná-lo, um modo de organizar. Por isso, nesses teus 3 minutos antes de 20 horas, eu queria pensar uma ideia. Política para não ser idiota. Você e eu fazemos política mesmo quando a gente diz que não quer fazê-la. Porque, como eu disse antes, os ausentes nunca têm razão. Tem gente que mora em prédio assim, eu não vou a reunião de condomínio, sabe por quê? Ah, briga sem fim, não quero me meter, já se meteu. Porque vai ter que obedecer o que for decidido pelo conjunto. Ah, mas eu não gosto dessas coisas. Ótimo, você não gosta, fica na mão de quem gosta. E muitas vezes aquele que gosta não é aquele que você desejaria que gostasse, mas ele gosta. E se você não gosta e ele gosta, e ele faz coisas que você não quer que ele faça, então você tem que aprender a gostar. Ou vai ter que fazer sem gosto, mas vai ter que fazer se você não quiser deixar na mão de quem faz errado. Desse ponto de vista, precisa lembrar. Política para não ser idiota. Nessa hora, vale demais uma reflexão que é antiga e também é uma verdadeira, que nos coloca num patamar. Colocar-se como omisso é uma forma de participação. Não refletir sobre o que pensa, o que age e o que faz é outra forma de participação. Mas, acima de tudo, você e eu, quando nos colocamos fora e como continuamos dentro, estamos de maneira inconsciente, pouco deliberada, alienada, e aí somos objeto de uso por parte de outros. Por isso, você e eu podemos não ser agentes diretos de 13 milhões de pessoas não lerem o lema da própria bandeira, mas não somos inocentes por completo. Imagina, Cortella, você está louco. Eu nasci agora, faz 17 anos, o que eu tenho com isso? Já estava pronto a hora que eu cheguei. Bom argumento, né? Olha só, nessa hora vale pensar. Eu peguei o exemplo da bandeira, porque no dia 7 de setembro, isto é, há menos de um mês, nós saímos por aí cantando nosso hino da independência. E ele tem uma frase, para a gente não esquecer, ele diz: já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil? Posso colocar uma interrogação aí. E aí virá a pergunta: já podeis, filhos da pátria, ver a mãe gentil, a pátria contente? Sorri a mãe pátria ou chora? Se alegra a mãe pátria ou se entristece? Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil? Cortella, o que eu faço? Eu não me meto em política, já se meteu. Não, mas isso tem mais a ver com os governantes, Não, mas isso tem a ver com o governo, com o Estado, tem a ver com cada cidadão e cada cidadã, em níveis diversos, obviamente, de responsabilidade. Mas desse ponto de vista, termina agora às 20 horas, de novo com a casca de banana. Você viu a casca? Pegou e guardou, ato político. Viu a casca, fingiu que não estava lá, ato político. Jogou a casca, ato político. O que é que leva você e a mim
a fingir que não viu, pegar a casca ou lá atirar. Escolhas. Escolhas para, olha aqui para mim se você puder, ser alguém que é idiota e diz o que eu posso fazer. A vida é assim, cada um por si, Deus por todos, ou um outro movimento, que é um por todos e todos por um. Numa possibilidade de uma vida que pode ser difícil, mas não é impossível, que é uma gestão pública que de fato encarne a percepção do público e não se privatize aquilo que é público e nem se use aquilo que é para uso coletivo. Nesta hora, difícil, mas não impossível. 20 horas dessa segunda-feira, como foi lembrado aqui, nós vamos até 20h30 com uma reflexão agora, e eu quero lembrar para vocês algo que foi dito um dia por um grande, especial pensador carioca que infelizmente morreu ano passado, com 88 anos em março, que foi Milor Fernandes. Milor Fernandes diz, e é muito boa essa frase, ele diz: se você não tem dúvidas é porque está mal informado. Se você não tem dúvidas é porque está mal informado. Por isso pergunto eu, num auditório lotado de homens e mulheres inteligentes, alguma dúvida? A palavra está aberta, o microfone eu vou passar para você, porque aí eu uso o outro que está ali, e aí às vezes você tem uma questão, uma reflexão, às vezes não é uma pergunta, às vezes é uma curiosidade, é um comentário. 8h30 nós nos despedimos, cada um vai para as suas atividades. Alguns aqui vão para aula, outros vão para casa, os professores vão trabalhar. Como você, desculpe, não sei, como você conhece as pessoas, você pode coordenar também, por favor? Vamos fazer uns blocos de perguntas de 3, 4 perguntas, pode ser? 3 é bom. 3? Como diria o corintiano, 3 já tá bom. 4 depois de 11, né, Cortella? Pois é, exatamente. Boa noite, Cortella. Meu nome é Anderson. Primeiro, eu gostaria de saudá-lo em nome da ITEC CEPAM e dos alunos. E também mandar um abraço para o Ticão, que mandou um abraço. Lá daquele fundão de lá de exatamente. Lá igreja, lá de São Miguel, como é que chama a igreja? São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. Nossa, é muito santo. Distante. Cortella, uma das matérias que a gente aqui da Técnico de Gestão e Políticas Públicas temos é Ética e Cidadania. E um dos materiais que o professor Alexandre passou para nós foi um material de uma entrevista sua para o Jô Soares, referente ética e moral. O que tem a ver ética, moral e política? Legal. Vamos ver se está composto. Não, mas fica. Vamos ligar. Vamos lá. Primeira coisa, grato pelo abraço, mas outro para ele. E ao mesmo tempo, lembramos o seguinte: essa entrevista, inclusive, ela está disponível, né, no YouTube. Eu tenho 3 entrevistas desde que o YouTube apareceu no Jô Soares, 2008, 2010 e 2012. Então você pode olhar, e cada uma delas trata de um tema, mas essa é de 2008, essa que você está fazendo referência. E lá eu faço uma distinção entre ética e moral. E é exatamente isso que eu quero explicar agora. Né? Primeira coisa, ética é o conjunto de valores e princípios que você e eu usamos para decidir nossa conduta. Nossa conduta, isto é, aquilo que a gente faz ou não faz. Enquanto que moral é a prática dessa conduta. Qual é a diferença? Ética é a percepção teórica, são os teus valores, que são abstratos. Enquanto que moral é a prática. Por exemplo, atendo o celular ou não atendo? Isso é um ato moral. Qual é o princípio ético? Jamais posso perturbar outra pessoa com aquilo que é do meu interesse privado. Meu princípio. Outro. Eu tenho um princípio ético, que é de natureza geral. O que não é meu, não é meu. Certo? O que não é meu, não é meu. Isso é um princípio ético. A hora que eu estou saindo daqui hoje às 8h30, vai embora, alguém deixou um aparelho celular aqui em cima. Pegar o celular e devolver, ou pegar o celular e guardar no bolso, é um ato moral. Portanto, moral é a prática com fatos reais daquilo que são os teus princípios. Há 3 grandes questões na vida, que eu coloco exatamente lá no Jô Soares. As 3 grandes questões na vida humana. Elas são: quero, posso, devo. Essas são as questões da vida. Quero, posso, devo. Tem coisas que eu quero, mas não posso, coisas que eu posso, mas não devo, coisas que eu devo, mas não quero.
Querer, poder e dever. O que faz com que eu faça ou não faça são os princípios. A prática de fazer ou não é a moral. Por isso, existe alguém sem ética. Só quem não pode decidir, julgar, resolver. Por exemplo, a lei dá um nome à pessoa que não pode ser responsabilizada. Ela é chamada de incapaz. Incapaz de quê? De decidir, escolher e julgar por si mesma. Sempre você tem um incapaz, uma criança pequena, uma pessoa com síndrome de Alzheimer, um cunhado. Sempre tem algum incapaz, certo? Olha que coisa. Olha, o que é o incapaz? Aquele que não pode decidir, julgar e avaliar por si mesmo. O que é ética? É a decisão. Tem gente que tem ética, tem gente que não tem ética. Não. Há pessoas que têm uma ética que colide com aquilo que a gente deseja, que é a ética de uma comunidade. A essas pessoas nós chamamos de antiética. Antiética. Pessoa que não pode, de maneira alguma, decidir, avaliar e julgar, a gente chama de aética. Aética. Uma criança pequena, uma pessoa com distúrbio mental. Essa é a ética. Uma pessoa que não tem uma ética que você e eu tratamos na comunidade, a gente chama de antiética. O bandido tem ética? Claro, ele tem princípios de decisão. Eu não concordo, chamo de antiética. Certo? Então esse é exatamente o grande panorama nessa questão. Você falou de 3 questões, como era o primeiro, e não deu tempo para outros falarem. E aí? Agora sim, vamos para 3. Boa noite. Olá. Meu nome é Luciana. Eu gostaria de fazer um comentário que envolve essa questão da política e da moral. Eu agora estou passando por um probleminha junto à subprefeitura da Lapa. Então tem um pinheiro enorme no jardim da minha casa, né, na garagem. O pinheiro ele ultrapassou o telhado da garagem. Nós pensávamos que esse pinheiro fosse parar de crescer, ele não parou. Então ele está empurrando a viga. Eu chamei a subprefeitura para dar uma olhada, porque me informaram na vizinhança que se eu cortasse a árvore, seria multada. E a multa é alta, financeira, e depois tem que comprar não sei quantas mil mudas. Então eu decidi ser honesta. Falei, bom, honesta entre aspas, mas eu fui até a prefeitura, depois de vários meses, num dia sem nenhum aviso, chega alguém, infelizmente eu estava em casa. E o biólogo olhou, falou, o seu pinheiro está saudável. Eu falei, mas eu preciso cortar, tem uma rachadura na casa. Ele disse, olha, eu vou marcar aqui, está autorizado. Mas agora, mudou o sistema na prefeitura, tem que mandar para o meio ambiente. E eu já vou te avisar, o meio ambiente não vai autorizar. Para mim, eu estou vendo que a sua casa está sendo prejudicada. Eu entendo que você deva cortar realmente porque está caindo. Mas o meio ambiente só olha a árvore, ele vai ver que a árvore está saudável. Então, eu contei isso para o meu pai ficou marara. Ele me disse assim, essa semana passada, eu te avisei. Se a gente tivesse posto um ácido, alguma coisa, secava a árvore, cortava e ninguém ia incomodar, porque a prefeitura não sabia disso. Agora que você foi dar uma certinha, a prefeitura já marcou, sabe que tem um pinheiro de 15 metros na garagem da nossa casa. E nós também sabemos. E agora você sabe. E o meio ambiente pode levar anos para vir, mas quando vier vai multar. Então essa questão da política, assim, quem está na governança de uma prefeitura, de um ministério, do que for, muitas vezes tem nós queremos ser politicamente corretos, mas a gente nota que a política que eles usam, muitas vezes, é contrária àquilo que é prioridade na nossa vida, né? Então fica aí um conflito. Para mim é uma prioridade botar esse pinheiro antes que caia a viga da garagem. Então fica essa questão da política para o lado deles, que estão governando a cidade, e do nosso lado como cidadãos. Como é que você vê uma situação dessa quando a gente fala de moral, fala de ética, dá a impressão que a gente está errado em querer cortar as escondidas. Mas quando vai fazer tudo certinho, nós nos vemos totalmente prejudicados, porque o cara da prefeitura falou assim, olha, eu já sei até o que o cara do meio ambiente vai dizer, ele vai dizer, você muda a viga de lugar. E eu disse, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma reforma agora na casa. Ele falou, eu já vou te avisar, se ele der assim, quando ele vier, ele vai ficar em cima.
Então, quer dizer, essa questão da política, quando o senhor fala, é tudo muito correto. Mas quem está na governança não age pensando na população somente. Então, é um conflito muito grande para a gente. Cidadão comum, não é? Um conflito muito grande. Ela falou que os 3 vão falar e aí eu volto também. Tem mais alguém? Sem perguntas? Vamos lá. 8 e 12. Senhoras e senhores, boa noite. Eu sou o William, né? Eu já conheci o professor Cortella da outra palestra lá na Faculdade de Medicina, né, semestre passado, sobre vida e conciliação de vida pessoal e carreira profissional. Só fazendo, colocar em questão 2 pontos. No começo da palestra, o professor Cortella havia falado sobre a definição do que uma pessoa é idiota, né, no vocabulário grego arcaico, né, nessa questão da política. E já que a palavra idiota se refere à pessoa que não pensa no próximo, na questão política, como é que eu poderia, por exemplo, definir uma pessoa estúpida, né? Que no senso comum, a pessoa estúpida é aquela pessoa imbecil, que tem uma capacidade intelectual nula, né? Legal. Como é que... De onde viria as origens da palavra estúpido? Legal. Mais uma aqui? Mais uma aí. Passando. Boa noite, meu nome é Kleber. 25 anos atrás, mais ou menos, um grupo político decidiu que o Cícero não ia mais ser chamado de burro e não ia ser reprovado na escola. Hoje, um novo grupo político, com ideias, né, mais ou menos parecidas, está repensando que o Cícero Júnior deve ser reprovado. O senhor que está acompanhando esse momento, né, com a experiência que o senhor teve lá atrás, né, que análise o senhor faz dessa questão? Ótima pergunta. E muito bom o modo de encaminhá-la também. Isso é, William, isso é não ser estúpido. Certo? O William perguntou como é que a gente designa gente inteligente. Vou começar pelo que o William falou. Idiota é aquele que só fica fechado dentro de si. A palavra estúpido está ligada à palavra estupor. Estupor é aquele que fica meio abobado, meio entorpecido. Tanto que alguns remédios são estupefacientes. Isto é, te deixam em estado de torpor. A palavra estúpido é aquele que é meio abobalhado. Isto é, que parece que não está conectado com as coisas. A noção de imbecil é aquele, de fato, que tem limitação de raciocínio. Mas a palavra idiota não significa raciocínio limitado, significa presença limitada na comunidade e preso em si. Legal isso que o William levanta. Vou passar para a tua questão. Há 25 anos, um grupo político coordenado pelo Paulo Freire decidiu que era necessário trazer ao Brasil, de maneira mais intensa, algo que era a organização do ensino fundamental por ciclos, e não por séries. Experiência essa que já era feita em outros países, por exemplo, na Inglaterra, 9 anos de fundamental sem retenção. A França, em 1989, houveram implantado também 3 ciclos no ensino fundamental. Lá era de 9 anos, como é agora aqui, 3, 3, 3, sem retenção dentro do ciclo, só no final de cada ciclo. E o grupo que estava na prefeitura em 1992, quando eu era o secretário, decidiu, numa discussão feita, né, com as comunidades escolares, trazer a ideia de ciclo com 3 ciclos. Um que era o primeiro, segundo e terceiro ano, outro com o quarto, quinto e sexto, outro com o sétimo e oitavo. E não havia retenção no interior do ciclo, mas havia retenção no final do terceiro ano, no final do sexto e no final do oitavo. O grupo que agora assumiu a cidade de São Paulo traz uma rediscussão disso de um outro modo. Porque na prefeitura é diferente daquilo que o Estado, por exemplo, faz. Porque o Estado implantou também, num primeiro momento, a progressão continuada com promoção automática, o que leva a outra percepção. Não é incorreto isso se você tem as condições estruturais de uma rede. Há vários países do mundo que fazem isso.
A ideia de retenção, de reprovação contínua, ela é muito descartável em quase todas as nações, né? Não há isso colocado desse modo. A organização seriada, ela tem uma visão punitiva muito forte. E ela nos protege, como professoras e professores, porque ela faz com que o aprendizado sirva como disciplina, isto é, como controle, inclusive, de conduta. Mas o grupo que agora chega à prefeitura trouxe uma rediscussão dessa questão, que é necessária fazê-la. Não dá para ficar como estava de alguns modos, é preciso trazer um novo debate. Não obrigatoriamente como estão fazendo, mas não é descartável que queiram trazer de novo essa reflexão. De maneira que aquilo que é importante, que é a progressão continuada, seja no Estado ou na Prefeitura, não se transforme num passa-fácil. Isto é, em algo que desqualifica o processo, né, de formação. Por isso, não acho que seja dispensável a discussão que hoje a Prefeitura vem fazendo. Não é o mesmo grupo político de lá e de agora, né? Não é, aliás, não são nem as mesmas pessoas do mesmo modo. Mas há uma sintonia em alguns polos. Aliás, a discussão sobre formação e progressão continuada nasceu aqui na Universidade de São Paulo, em 1982, 83, quando algumas professoras da Faculdade de Educação da USP, professora Guilmar Ramos de Mello, Tereza Rosalém Neubauer da Silva, Lisete Arelaro, começaram, em parceria com a Fundação Carlos Chagas, a debater essa temática. A primeira experiência mais intensa foi feita na gestão Luiz Erundina, mas depois, quando o prefeito foi Maluf, eleito pela população, isso foi interrompido no modo como era, porque uma progressão como essa supõe jornada de tempo integral. Se você não tiver jornada de tempo integral com o corpo docente, você não dá conta, né, de tudo aquilo que é o acompanhamento lateral e paralelo ao trabalho pedagógico. Mas acho louvável o debate. Algumas coisas que estão sendo trazidas eu não o faria, né, não o faria. E discuto, eu faço parte do conselho da cidade, o prefeito convidou 100 pessoas da cidade, né, que são de vários grupos, várias religiões, vários partidos, etc., para debaterem as políticas públicas com reuniões que são mais abertas, e eu já coloquei essa postura que estou dizendo agora, né, não acho que seja do mesmo modo, mas acho que o momento é bom para discutir. Houve um período de quase um mês para o debate do projeto, ele não foi difundido quase, deveria ter um nível de adensamento maior, mas acho que ele pode sim ser aperfeiçoado. O que não se pode colocar é de novo trazer a reprovação como sendo um método pedagógico, que aí também, aí é idiotice no sentido de imbecilidade. Eu tomaria uma providência se eu fosse o dono da tua casa. Primeiro que democracia tem isso. Democracia a gente tem que lidar, inclusive, com os poderes que estão acima de nós. Mas a democracia permite também que você entre com uma liminar. E, portanto, garanta, junto ao judiciário, o corte dessa árvore, se ela ameaça a tua vida, com o laudo que pode ser pedido ao Corpo de Bombeiros, não à Prefeitura Municipal. Porque o Corpo de Bombeiros é responsável também pela questão, né, da habitabilidade de algumas estruturas. E por isso, seja atentor via Prefeitura e a solução não veio no teu caminho, pode ser que a judicialização, isto é, colocar uma liminar que garanta que você possa garantir a integridade da sua família, sem que haja penalidade por parte da Prefeitura, é um caminho. Tem um outro caminho, que é persistir nesse que você fez. Tem a terceira, que é o do teu pai. Por falar em meio ambiente, só podia ter ficado uma arara mesmo. Certo? Agora, imagine, o caminho que teu pai oferece é um caminho que é possível, porque ele fez como advertência a você. Isto é, tá vendo? Eu não falei para você? Mas eu acho que você prefere esse caminho que você fez, mesmo que ele te leve a um combate, a uma discussão, a uma revisão da própria norma, a uma indisponibilidade em relação ao poder público na subprefeitura, e, portanto, te leva a fazer o que você acha certo, do que você agregar, né, uma grande manada, que é aquela que faria do jeito próprio, não ia nem contar para ninguém. E eu ainda prefiro esse caminho que você seguiu, porque ele é mais trabalhoso, mas eu acho ele mais correto. Ser correto dá muito mais trabalho do que não ser. Muito, muito mais. Permite que você durma menos. Não dorme tranquilo quem é correto, dorme intranquilo. Milor Fernandes, que eu citei antes, dizia que num país como o nosso, só os canalhas dormem tranquilos. E desse ponto de vista, o teu caminho é um caminho que dá mais trabalho, tira teu sono. Cada vez que dá uma chuva, como aqui deu hoje, logo no metade da manhã, você fica imaginando que Papai Noel virá junto com o Pinheiro.
e vai entrar pela tua sala dentro. Mas eu, como cidadão, usaria a legislação. Isto é, se você quiser um conselho de natureza jurídica, um liminar, junto, né, ao Tribunal de Pequenas Causas ou até a outra instância, para que você tenha garantido o teu direito de habitabilidade, de segurança e um laudo do Corpo de Bombeiros. Quanto ao subprefeito ou subprefeita da Lapa, ele que lide com a liminar do ponto de vista da democracia, certo? Ademais, lembre-se que pinheiro não é árvore nativa. Por isso, como é uma planta exótica, não é crime ambiental tipificado como seria você cortar uma seringueira, certo? Por isso, pense nisso, né? E se você precisar cortar, cuidado, porque agora todo mundo aqui sabe. E aí, 20 horas, ainda temos 9 minutos, olha só. Mais uma pergunta, vamos lá, tem alguém? Dou-lhe uma, que eu não sou de enrolar. Tem um lá no fundo, mais alguém fora ele? Então ele será o último aí, vamos amarrando a reflexão. Agora eu vou levantar, está lá a mão dele, levantar lá, olha como encheu essa sala, veja quanta gente tinha aula hoje à noite, não tinha o que fazer e veio aqui. E aí, como você é chamado? Eu sou Washington. É o seguinte, Cortella, principalmente nas universidades há muitas discussões sobre isso, né? Não é uma coisa fácil, né? Por esse motivo nada melhor do que perguntar para uma pessoa que tem bastante experiência na área e pensa bastante sobre os problemas da vida, né? A gente fala bastante sobre o voto. Um filósofo, né? Não faz nada, então fica pensando. E aí, a questão da sociedade brasileira viver dessa forma conhecidamente desleixada, tranquilo para tudo, que aceita, né, enfim, diversas situações impostas pelos poderes, enfim. E se a gente pegar um outro extremo, por exemplo, a sociedade finlandesa, sueca, dinamarquesa, que não aceita dessa forma e que age diferente, um finlandês que age diferente numa fila do banco, que não vai cortar essa fila, ou um finlandês que age diferente e não jogar um papel no chão, ou um estádio japonês depois de uma partida de futebol que está impecavelmente limpo, né, que ali não foi jogado nada no chão. E se a gente pegar o lado brasileiro, a gente vê que a situação é oposta. Onde está a origem disso? Está naqueles 20 mil portugueses que chegaram no início do século XIX? É ali que nasce tudo isso, ou há uma outra explicação? Uma parte é essa que você coloca. Quem trabalha muito bem essa questão, Washington, é Darcy Ribeiro, que eu mencionei logo no início da fala, num texto clássico dele, que se vocês não leram ainda, leiam. É um texto maravilhoso, é um capítulo de um livro que depois se tornou título do livro, chamado Sobre o Óbvio. Sobre o Óbvio. Você acha na internet, inclusive, Darcy Ribeiro, Sobre o Óbvio. É uma coisa maravilhosa de um texto dele, em que ele faz uma comparação, Washington, aproveitando o teu nome, entre os Estados Unidos e o Brasil. Isto é, a colonização norte-americana, que foi posterior à nossa, e a nossa, que é do século XVI. Como é que eles foram numa rota, nós fomos em outros? Será que é porque eles foram colonizados por protestantes e nós por católicos? Será que é porque aqui é um país tropical e lá é um país temperado? Será que é porque lá foi holandês, irlandês e britânico e aqui foi português e espanhol? Ele discute isso no texto, é muito interessante. Vale demais como antropologia. Sobre o óbvio, Darcy Ribeiro. Mas há uma questão. Claro que a formação histórica será decisiva nisso. Europa são países com 2.000 anos de história. Nós temos 513. Você já imaginou? Nós somos um país que não tem 30 anos de democracia. Nosso país tem 513 anos de história. Nossa república é de 1889. Portanto, nós somos uma república há menos de 130 anos. Nesses 130 anos de república, porque antes era império ou colônia, nesses 130 anos de república, a quase totalidade foi ou ditadura, ou ausência de democracia plena, ou voto censitário, em que o analfabeto não votava. Nós temos, desde 1988, isto é, nós temos na prática 26 anos quase de democracia, em 513. Nós não sabemos nem ligar com manifestação ainda. Sai o povo para a rua, faz a polícia, pau em cima. Porque está aprendendo a lidar. Num país que colocou a escola da Polícia Civil na beira da Universidade de São Paulo, para deixar claro o que era para acontecer. Claro, isso é sério. Mas não é um problema para nós, porque em boa parte dos países democráticos, a academia de polícia é na universidade. Não é nem do lado de fora.
É na universidade, porque numa democracia, aliás, polícia e política tem a mesma origem a palavra. Polícia significa quem mantém a política, isto é, mantém a comunidade. Então não é estranho que haja uma academia de polícia. O estranho é que quando foi feita exatamente para impedir qualquer outra manifestação. Na primeiro movimento de junho, o povo saiu à rua, PM, pau em cima. O que se fez? Uma gritaria da sociedade. Isso está errado. O que eles fizeram no segundo dia? Se retiraram. Aí o baderneiro foi para cima. E aí nós ficamos desprotegidos. E aí ficou um mês ensaiando. Dá uma borrachada aqui, dá uma falhada lá. Joga uma bombinha aqui, dá uma rapazinha lá, etc. Agora já tem no Rio de Janeiro um coronel especializado em conversar, dialogar com manifestante, etc. Como em outros lugares. Porque a função da polícia numa democracia, como a sueca ou a finlandesa, é ela ir a passeata para proteger duas situações. Quem está protestando e quem quer protestar contra quem protesta. Então ela está lá para isso, para segurar. Nós estamos aprendendo. Agora, eu conheço Suécia melhor até, né, do que a Finlândia, porque eu já tive várias atividades. Por exemplo, um sueco, vocês sabem disso, o estacionamento de carro na Universidade de Estocolmo, como em outros lugares você tem, ele é de fora para dentro. Na Suécia se estaciona de fora para dentro. Isto é, você chega para a aula aqui hoje às 18h30, se você tiver de carro, o estacionamento enche de fora para dentro. Quem chega mais cedo, põe o carro mais longe. E aí o estacionamento vai enchendo de fora para dentro. Quem chega em cima da hora, põe o carro perto da porta. Qual é a lógica que eles usam? Quem chega mais tarde precisa parar mais perto da porta porque está atrasado. Então o estacionamento enche assim, é divertido. Você vai chegando e as pessoas vão parando, é como se você entrar no shopping e parar na última vaga, com o estacionamento vazio. Eles fazem isso. A nossa lógica é, por que não acordou mais cedo? Eu aqui vou ficar protegendo vagabundo que cheguei em cima da hora, tem que me matar. O sueco faz isso. Mas em compensação, você está dentro do metrô. Eu morava às vezes em Sigtuna, perto de Estocolmo, né, que é uma comuna, ia para a universidade de metrô. Você está dentro do metrô, um sujeito, uma pessoa cai ao teu lado, desmaiada de fome, de doença, etc. Ninguém se mexe. Isto é, ele vai chamar um agente público. Dos 40 suecos dentro do vagão de metrô, um levanta e aperta um botão para chamar o condutor e diz, uma pessoa caiu. Pode parecer estranho, é ordenação, sociedade ordenada. Qual é a nossa? Caiu a pessoa, 3 ou 4 junto, ou segura, como é que você está? Tem um malandro que leva o que está e tem um bondoso que acolhe, que leva em casa, que liga para a família, que tira dinheiro do bolso, que pega o sapato e guarda. Então são modos diversos. A sociedade excessivamente regrada, ela também tem esse regramento. Por exemplo, a PM implantou a lógica, por conta de preservação de acidente ou homicídio, de não interferência do policial numa situação de risco de morte. Certo? Nós reagimos, porque nós achamos que na hora do pega, primeiro você socorre e depois vai discutir. Isso em outras sociedades não valeria. Essa lei provocou uma discussão aqui entre nós, na Suécia, na Finlândia, jamais. Porque jamais um cidadão ia imaginar que a polícia, diante de alguém baleado, ia interferir. Ela esperaria o resgate, não ia pôr a mão. Você está ali gritando, o sangue saindo, o cara não pôr o dedo. Nós não somos assim tão desqualificados em relação a várias áreas, mas a formação histórica ajuda a pensar. Quer ver um exemplo? Esse auditório, há 30 anos, antes até da ETEC aqui estar, muito antes. Quem nesse auditório há 30 anos fumasse, quem fumasse, teria acendido um cigarro durante a palestra. Eu mesmo era fumante, teria fumado enquanto fazia a palestra, há 30 anos. Há 20 anos, haveria, Washington, uma placa escrito, pede-se não fumar. Pede-se. Veja lá se não fuma. Há 10 anos haveria uma placa escrito, proibido fumar. Cadê a placa? Quem fuma aqui acendeu, está lá a placa. Devia nem ter, está lá no meio. Entra ali, aperta aqui, está lá, escondido. A gente nem nota. Não tem lugares que não tem mais a placa. Não precisa. Nós vamos construindo outra lógica. Outro exemplo. Em 1994 apareceu a obrigatoriedade na capital paulista do uso do cinto de segurança, pois passou por resto do país.
tinha multa. Então as pessoas punham o cinto. Ou, para fingir que estava com o cinto, comprava a camisa do Vasco da Gama ou da Ponte Preta. Para ele poder andar por aí. Hoje, nenhum de nós pensa na multa. Você entra no carro, tchaf. Ou tua criança fala, o cinto, pai. Ou o carro não dá partida se você não tiver de cinto. Isto é um conjunto de fatores. A coerção, junto com o convencimento, junto com a concordância. Na história, nosso país não está fadado ao fracasso nessas questões. Nós temos uma história diferente que está sendo construída agora. Por exemplo, eu estou nesse país desde que nasci, como nascimento, 60 anos. Quantas vezes eu pude votar para prefeito em São Paulo? Isto é, o prefeito da minha cidade, a primeira vez que eu votei foi em 1985. 85, quem aqui é mais idoso se lembra, foi a primeira eleição para prefeito. Por quê? Porque na ditadura não tinha prefeito de capitais com eleição. Foi quando Fernando Henrique disputou com Jânio Quadros e Jânio Quadros foi eleito. A primeira eleição para presidente da República foi em 1989. A primeira eleição livre. Isto é, faz quanto tempo? 25 anos. 25 numa história de 513 não dá 5% da nossa história. Portanto, para pegar uma frase do Churchill e aí fechar, nós estamos apenas no começo do fim. Não, nós estamos no fim do começo. Nós não estamos no começo do fim. Nós estamos no fim do começo. Eu acho admirável a nação norte-americana e quero aproveitar para fechar. Nos ensinam muito de política. Tiveram uma revolução que eles lutaram para fazer. Organizaram ideias, são muito bons em relação à democracia, mas eles têm alguns componentes que nós não temos. E aí, hoje, eu vou terminar exatamente com essa ideia, agradecendo mais uma vez o convite de tantos homens e mulheres que cá vieram. Há 2 anos o Obama veio a Brasília e eu estava, por coincidência, em Brasília. E estava no mesmo hotel em que estava a delegação norte-americana, exceto o Obama. Toda vez que eu entrava e saía do hotel, era revistado pela segurança norte-americana. No 3º dia eu não aguentei. Eu fui até o chefe da segurança norte-americana e disse em inglês, obviamente, o seguinte: eu sou brasileiro. Vou contar uma coisa para você. Nós não matamos presidentes. Eu vou contar uma coisa para você. Nós nunca demos um tiro no presidente nosso. Por que a gente ia querer dar no teu? O único presidente do Brasil que morreu a bala, ele se matou. Vocês mataram 5 e deram tiro em 9. Me larga. Por que eu estou fazendo esta brincadeira? Porque são nações diferentes. Eles radicalizam a ponto de terem assassinado 5 presidentes. A começar do presidente que fez a abolição da escravatura formal, Abraham Lincoln. Por que ele fez? Certo? Assassinaram outros. O primeiro presidente católico deles em décadas e décadas, John Kennedy, foi assassinado com uma política de abertura à discussão, porque tinha cobertado também as políticas de políticas afirmativas do Martin Luther King, que também foi assassinado em 1968. Nós nem ovo a gente não joga direito. Alguns diriam assim, isso é passividade. Não, é outro modo até de fazer. Podemos aprender a fazer de uma maneira mais agressiva? Podemos. Precisamos, não necessariamente. Precisamos aprender a ser combativos? Claro. Temos que aprender a estudar argentinos. Um povo que luta na história, briga, etc. E é combativo, tanto que escolheu um papa agora. Com formação assim, o cara já chegou, né? Já chegou cortando por todos os lados. Porque é outra formação, não é de contemporizar, não é de afagar, é outra lógica. Mas é preciso política e muita, e aí eu termino para não ser idiota. E a nossa história, ela não é uma história que obrigatoriamente trouxe isso, mas termino agora com uma frase que não é política no sentido de ação partidária, mas é religiosa, mas tem a ver com política. Que é uma frase do Chico Xavier. Eu não sou espírita, não tenho nenhuma crença reencarnacionista, mas tenho uma admiração imensa por Chico Xavier, que eu acho um homem santo. Santo, passou a vida fazendo política, isto é, cuidando da comunidade dele. E Chico Xavier
Tem uma frase que diz: os espíritas, disse ele após, como diriam, ter morrido, outros diriam ter desencarnado, Chico Xavier. Ele dizia que sabe o que é espírita, e a frase é forte para nós no país, na política, na ética. Chico Xavier dizia: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Olha só, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um e qualquer um de nós pode começar agora a fazer um novo fim. 20 horas e 36 minutos desta segunda-feira. Agradeço. Agora quem tem aula vai para a sala. Só um segundinho, alguns recadinhos, pessoal. Recadinhos da paróquia, vamos lá. A gente também do TecSepa agradece muito a presença do professor. Gostaria de agradecer a nossa estudante do segundo módulo, Elisa, que ajudou a articular tudo, a trazer para quem ainda não assinou a lista de presença, por favor, assinar lá atrás. E quem é convidado externo, nós temos os certificados também lá já assinados. Então a gente pede para vocês passarem lá e pegar. E quem puder também, nós temos o material de divulgação do vestibulinho da ETEC. Então a gente também disponibilizou lá atrás. Quem puder nos ajudar a divulgar o vestibulinho, a gente agradece. Obrigada, pessoal. Até mais.